Olá pessoal, nesse vídeo vou fazer uma abordagem sobre amostragem sistemática. Então, esse é o terceiro vídeo aí da nossa série de vídeos sobre processos de amostragem e já contextualizei nos vídeos anteriores a importância de compreender cada um dos processos de amostragem. Já falei sobre a amostragem aleatória simples, que é o processo de amostragem mais básico, da qual evoluiu os demais processos de amostragem. E agora, propriamente, vamos falar da amostragem sistemática. Então, a amostragem sistemática vai ser um processo de amostragem que tem um dos objetivos desse processo de amostragem é garantir o recobrimento da população por unidades de amostra em toda a sua extensão. Então, enquanto lá na amostragem aleatória simples, uma das desvantagens seria o quê? A distribuição das parcelas poderia não ser uniforme. Aqui resolvemos esse problema, garantimos que a população seja representada por unidades de amostra em toda a sua extensão. A amostragem sistemática é um processo de amostragem não aleatório. Então, o que temos de aleatório na amostragem sistemática é apenas a primeira unidade de amostra. Então, selecionamos a primeira unidade de amostra e, a partir dessa unidade, as demais unidades de amostras elas vão seguir um esquema rígido e pré-estabelecido de sistematização. Então a gente viu lá que na amostragem aleatória simples, a seleção de uma parcela não dependia da seleção de outra parcela. Aqui todas as parcelas, exceto a primeira, vão depender de quem? Das demais parcelas, porque segue esse esquema rígido aí de sistematização das parcelas. Essa questão aqui do intervalo entre as parcelas é denominado aí de intervalo K, ou seja, qual seria o intervalo entre essas unidades de amostra. Então, o intervalo K ele é obtido pela divisão do N, ou seja, o número de Nzão, o número de parcelas cabíveis na população, pelo número de parcelas a serem amostradas. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui uma população que cabe um Nzão igual a 300 unidades de amostra. E vamos supor que nessa população que cabe 300 unidades de amostra, vamos fazer uma amostragem com 12 unidades de amostra. Então, o nosso intervalo K vai ser igual a 25. Então, quer dizer o quê? Que a cada 25 unidades de amostra, eu vou selecionar eu vou amostrar uma unidade de amostra. A primeira unidade de amostra, ela será de forma aleatória. As demais vão seguir esse esquema rígido aí de distribuição das unidades de amostra. Então, a amostragem dessa unidade de amostra aqui vai depender o quê? Se essa primeira foi selecionada ou não. Então, vamos supor que dentre as 25 possíveis unidades de amostra selecionadas aqui aleatória, eu tivesse selecionado de forma aleatória essa aqui. Essa parcela aqui agora já não iria ocorrer mais na minha amostragem, iria seguir esse esquema aqui
e assim por diante, até garantir o recobrimento de toda a população. A amostragem sistemática ela pode ser em estágio único ou em 2 estágios. Essa abordagem pensando aí do ponto de vista de parcelas. Então, se a gente está mostrando parcelas, podemos distribuir essas parcelas em estágio único ou 2 estágios. Pessoal, não confundir essa amostragem sistemática em 2 estágios com o processo de amostragem em 2 estágios. Tem um outro processo de amostragem que nós vamos estudar, que é denominado de amostragem em 2 estágios. Aqui não, estamos falando só da amostragens sistemáticas em que a população é distribuída nessa forma aqui de 2 estágios. Então, em um único estágio acontece o quê? Que o intervalo K entre linhas e entre colunas, ele é igual. Então, vamos supor que seria 25 unidades de amostra. Então, um intervalo K com 5 parcelas na coluna, 5 parcelas na coluna, esse intervalo K ele é igual. Já na amostragem em 2 estágios, acontece que o intervalo K entre linhas e entre colunas é diferente, então não é o mesmo intervalo entre linhas e entre colunas. Então vamos supor que na hora de selecionar a primeira parcela, primeiro a gente iria fazer um sorteio aqui da coluna, por exemplo, da coluna, e depois um sorteio da linha. Depois disso, essa distribuição das parcelas seguiria esses intervalos distintos aí para linhas e colunas. Normalmente, a amostragem sistemática em 2 estágios, ela é mais usual devido a apresentar maior praticidade. Então, temos aí essa possibilidade de, dentro de linhas e colunas, adotar intervalos diferentes, e isso acaba sendo mais prático. A amostragem sistemática, ao invés de parcelas, também pode ser realizada em faixas. Nesse caso, passa a ser a amostragem sistemática de único estágio. E temos a população, vamos ver uma quantidade de parcelas, de faixas cabíveis nessa população. E dentro dessa quantidade de faixas, definimos o intervalo K. A primeira faixa selecionada de forma aleatória e as demais faixas vão seguir esse intervalo K entre as faixas. O mesmo raciocínio, pessoal, pode ser adotado quando temos a situação que as faixas apresentam tamanhos diferentes. Então vamos pensar que nem sempre a nossa área vai ser um quadrado, um retângulo lá certinho. Então temos muitas situações práticas aí que as faixas acabam ocorrendo com tamanhos diferentes. Nesse caso, essa distribuição das parcelas segue o mesmo sistema, só na hora lá de calcular a variância da média que a gente vai utilizar aí a razão das estimativas. Então, essa razão das estimativas busca a gente transformar todas a variável da unidade de interesse para uma mesma unidade de área. Então, o que teria área diferente passa a gente colocar na escala todas com a mesma unidade de área. Além disso,
amostragem sistemática, além de parcelas, além de faixas, também podemos fazer a amostragem em pontos, como por exemplo, pontos de Bitterlick, lá adotar o método de Proda, o método do ponto quadrante, onde cada um desses pontos segue o esquema aí pré-estabelecido de distribuição. Quais as situações que recomendamos a aplicação da amostragem sistemática? Primeiro, populações extensas e de difícil acesso. Então, quando a gente fala de população extensa e difícil acesso, a gente vai estar garantindo que a distribuição dessas parcelas seguindo um esquema rígido. Então, isso vai facilitar o deslocamento, o caminhamento dentro dessa área até chegar às unidades de amostra. Então, lá na amostragem casual simples, a gente viu que seria um processo de amostragem aplicado a áreas pequenas e de fácil acesso. Aqui não, já estamos falando de áreas grandes, extensas e de difícil acesso. Não quer dizer, pessoal, que a amostragem sistemática não pode ser aplicada em áreas homogêneas e de fácil acesso. Vai ser eficiente também, só que o contrário pode não ocorrer. Uma amostragem aleatória numa área extensa e de difícil acesso, ela não vai ser vantajosa, tanto do ponto de vista aí de perda principalmente pelo ponto de vista aí de perca de tempo com o deslocamento entre unidades de amostra e para a localização dessas unidades de amostra. Uma outra situação que a literatura recomenda é a questão de situações onde não possui mapas da área a ser inventariada. Então, esse processo de amostragem vai garantir o recobrimento de toda da população em toda a sua extensão. E uma outra situação, pessoal, é quando queremos amostrar populações que apresentam gradientes. Então vamos pensar aqui numa vegetação dessa aqui de uma encosta, por exemplo. Então, se a gente pegar as amostras nesse sentido aqui, a gente vai estar acompanhando, conseguindo amostrar essa variação ao longo do gradiente. Então, quando estamos trabalhando com uma população que possui gradientes, é interessante que as faixas, as parcelas, elas sejam distribuídas no sentido do gradiente, que aí consegue captar essa variação, essa variabilidade natural existente dentro da população. Vantagens em relação à amostragem casual simples. Facilidade de localização das unidades de amostra. Então, a gente sabe que já segue um esquema rígido, qual a distância entre unidades de amostra. Então, isso facilita a localização. Então, vai reduzir tempo de caminhamento, tempo de perca de tempo para localização dessas unidades, consequentemente contribui aí para a redução de custos no inventário florestal. A equipe de campo vai passar mais tempo coletando dados do que caminhando para localizar unidades de amostra. Outra vantagem já comentada é a questão de distribuição uniforme das unidades por toda a população, garante o recobrimento da população em toda a sua extensão, também permite mapear essa população. Então, onde não tem mapas aí, acaba sendo um método aí que dá para ver como que essa variável de interesse está distribuída pela área.
Na maioria das florestas, por maior que seja a variação, é maior a probabilidade de que uma amostragem sistemática forneça melhor estimativa da média do que uma amostragem casual simples, com igual intensidade de amostragem. Então, basicamente, falou aqui que se eu pegar uma população, vamos dizer aqui que eu tenho 2, 5, 9, 11. Eu vou pegar uma população e vou distribuir a mesma intensidade de amostra. Vamos dizer que seja 11 unidades de amostra. Então, a maior probabilidade é que a amostragem sistemática forneça uma melhor estimativa do que uma amostragem aleatória simples com a mesma quantidade de parcelas. Por que ocorre essa maior probabilidade, pessoal? Porque aqui a gente está garantindo que as unidades de amostras vão representar a população como um todo. Então, na amostragem casual simples, pode ocorrer de parte da população não ser representada. Um problema estatístico. Então, na amostragem sistemática, ela não produz estimativa válida do erro de amostragem. Por quê? Os princípios aí para cálculo da variância exigem, no mínimo, 2 unidades de amostras obtidas de forma aleatória. Mas a gente vê aqui que na amostragem sistemática, apenas a primeira unidade de amostra é definida de forma aleatória. Então, esse cálculo do erro de amostragem ele não seria uma estimativa válida, vamos dizer, desse ponto de vista aí. Então, uma amostragem sistemática constituída de unidades aqui distantes entre si pode ser considerada como uma amostragem casual simples ou amostragem estratificada. Então, está falando aqui que quando a gente distribui as parcelas de forma sistemática, na hora de fazer os cálculos do erro de amostragem, a gente poderia utilizar os cálculos tanto da amostragem aleatória simples ou até mesmo da amostragem estratificada, caso uma determinada população fosse estratificada, que a gente vai ver no próximo vídeo aí sobre os processos de amostragem. Então, poderia calcular, só que encontraria o máximo erro provável. Então, não está errado calcular, só que o nosso erro ainda ele vai ser um pouco mais elevado do que ele deveria ser. Então, vários métodos têm sido propostos para determinar a melhor aproximação do erro de amostragem. E um desses métodos tem sido o método das diferenças sucessivas. Então, aqui a fórmula que a gente vai ver para determinar a variância da média que vai utilizar aí as diferenças sucessivas entre unidades de amostra. Então, os estimadores para o cálculo fazer os estimadores, os cálculos são semelhantes aos que já realizamos na amostragem casual simples, exceto para a variância da média, que eu vou falar dessas fórmulas aqui mais especificamente. Então, pessoal, a variância da média aqui utiliza o método das diferenças sucessivas e temos aqui variância da média diferente para amostragem sistemática em estágio único, para amostragem sistemática em 2 estágios e para situações que utilizamos a razão da estimativa. Então, na amostragem estágio único, onde o intervalo K entre
unidades de amostra ele é constante, ou isso vale para mostrar tipo, parcelas ou em faixas, essa variância da média será igual a valores da unidade de amostra I menos a unidade de amostra que vem na sequência. Então, basicamente, a gente iria pegar o quê? O valor dessa unidade de amostra, menos, ou seja, o valor dessa unidade de amostra menos o valor da unidade de amostra que vem na sequência, eleva ao quadrado. Depois, o valor dessa unidade de amostra menos o dessa outra aqui que vem na sequência, mais, que estamos fazendo somatório, o valor dessa unidade menos o valor que vem dessa unidade na sequência, até a gente chegar na última amostra. Então, é a diferença ao quadrado aí entre unidades sucessivas, dividido por 2 vezes nzinho, o número de unidades de amostra, de parcelas, de faixas, vai depender aí da circunstância, 2 vezes nzinho multiplicado por nzinho menos 1. Multiplicado aqui, pessoal, pelo fator de correção. Então, fator de correção, vou chamar a atenção aqui o quê? Se a população é finita, como eu já expliquei no vídeo anterior, a gente sempre utiliza o fator de correção para o cálculo da variância e da média. Se a população é infinita, a gente não utiliza o fator de correção. Eu eliminaria esse fator de correção da minha fórmula da variância e da média. Então, só para quem não lembra, a gente calcula o fator de correção igual a 1 menos nzinho dividido por nzão. Então, se o fator de correção maior ou igual a 0,98, população infinita, e não utilizamos esse termo aqui na fórmula da variância e da média. Se a população é finita, ou seja, quando o fator de correção menor do que 0,98, utilizamos o fator de correção. Então, fiquem atentos que esse termo aqui na fórmula vai depender se a população é finita ou se a população é infinita. No caso da amostragem sistemática em 2 estágios, nós temos aqui uma situação de também trabalhar com unidades sucessivas, com uma pequena variação aí Então, pessoal, nesse caso, a gente já vai pegar aqui o quê? A diferença entre unidades na linha ou na coluna, vai depender aí. Interessante que a gente adote essas medidas aí no sentido do gradiente, mas vamos dizer que a gente vai avaliar aqui na linha. Então, basicamente, a gente iria o quê? Pegar diferença da unidade de... Espera só um momento. Diferença da unidade de amostra dessa unidade menos a unidade que vem na sequência mais, então estamos fazendo somatório, essa unidade menos a que vem na unidade que vem na sequência e também até chegar à última unidade na linha. Chegamos aqui na última unidade da linha, fazemos a mesma coisa, paramos e já vamos avaliar na segunda linha. Então, essa unidade menos essa menos essa.
até fazer a última linha. Se a gente estivesse fazendo essa avaliação aqui no sentido da coluna, a gente iria pegar cada uma das colunas, menos a unidade da sequência, até chegar à última. Chegou na última, para e recomeça essa aplicação dessa fórmula aqui. Então, isso seria a fórmula da amostragem sistemática em 2 estágios. Lembrando do fator de correção. Se a população é finita, ou seja, quando o fator de correção é menor do que 0,98, o fator de correção permanece na fórmula. Se a população é infinita, a gente elimina esse fator de correção da fórmula. Temos também a situação para razão da estimativa, onde adotamos essa pequena fórmula aqui para o cálculo dessa razão da estimativa. Então, temos aqui que x é a variável de interesse, no caso pode ser volume, biomassa, ou seja, é a variável de interesse na unidade I. O y vai ser a área da unidade I, então a gente precisa aqui a área de cada uma das unidades de amostra, já que elas são desiguais, elas não são iguais. Y média, área média das unidades de amostra. E o R barra aqui é a estimativa do volume médio por unidade de amostra, que seria por unidade de área, que seria a nossa razão da estimativa. Então, a razão da estimativa pode ser obtida pela média da variável de interesse pela média das unidades de área, ou então pelo somatório da variável de interesse dividido pelo somatório das unidades de área. Então, essa fórmula aqui ficou errada. Isso aqui é um y. Então, pelo somatório da área. Para a aplicação da fórmula da razão da estimativa, vocês podem utilizar, fazer de forma direta, ou se não tiver dificuldade de fazer de forma direta, pode desenvolver a fórmula por partes. A minha recomendação é primeiro entender o que quer dizer cada um dos termos aqui. Então, Nzão, número de parcelas cabíveis, menos Nzinho, dividido por Nzão, 2 vezes Nzão multiplicado por Nzinho, multiplicado por Nzinho menos 1, multiplicado por Y médio. Quem é Y médio? A área média das unidades de amostra. Então, eu vou pegar lá cada faixa, cada unidade de amostra tem um tamanho diferente, e vou utilizar para calcular essa área, multiplicado por esse somatório aqui dos valores de x mais 1 menos x, então, ou x menos x e menos x mais 1, que é a unidade sucessiva, que o quadrado aqui da mesma coisa. Então, eu vou pegar o quê? Esse valor menos esse menos esse menos esse menos esse, ou seja, até chegar à última, pegar essa diferença aí ao quadrado, menos 2 vezes a razão da estimativa, multiplicado pela soma de produto de cada unidade da variável de interesse pela unidade de área da amostra. Então, vamos pensar no exemplo. Essa primeira parcela tem 20 metros cúbicos. Essa segunda, e a área dela é de, vamos dizer, 400
metros quadrados. A segunda tem 25 metros cúbicos e a área de 500 metros quadrados. Então a gente vai pegar 20 menos 25 multiplicado por 400 menos 500, que seria o exemplo dessa área aqui. Ou seja, a soma de produto da multiplicação da diferença entre unidades sucessivas, tanto da variável de interesse quanto da área destas unidades. Mais a razão da estimativa, que é o quadrado, multiplicado pela diferença entre unidades sucessivas da área. Então, vamos supor que a gente pega a área dessa primeira unidade de amostra, menos a área da unidade que vem na sequência, eleva ao quadrado, e vai somando isso até chegar na última unidade de amostra. E, por fim, temos aqui também o fator de correção. Então, se a população é finita, utilizamos o fator de correção. Se a população é infinita, descartamos o fator de correção da nossa fórmula. Então, pessoal, para exemplificar essa amostragem sistemática, utilizar as parcelas aqui usando a amostragem sistemática em 2 estágios, onde o intervalo K entre linhas e colunas ele é diferente. Então a gente utiliza aquela fórmula a variância da média, a gente vai utilizar aquela fórmula para a unidade das diferenças sucessivas para a amostragem sistemática em 2 estágios. Então, dividir nessa área aqui 40 unidades de amostra. Então, na amostragem casual simples, eu encontrei que 40 unidades de amostra seria adequado para realizar essa amostragem. Então, distribuir as 40 unidades de amostras dentro dessa área. Então, se a área cabe 800 unidades de amostra e eu vou amostrar 20 unidades, ou eu vou amostrar 40 unidades, o meu intervalo K é igual a 20. Então, a cada 20 unidades de amostra, eu vou selecionar uma. Então, primeiro selecionei a coluna, depois selecionei a linha e encontrei essa primeira unidade de forma aleatória. As demais seguiram esse esquema rígido. Então, tem aqui, primeira unidade de amostra, coluna 3, linha 2. Coluna 3, linha 2. Depois, coluna 7, linha 2. E por aí vai até chegar aqui na última unidade de amostra. Então, calculamos essas estatísticas iniciais de média, variância, desvio, coeficiente de variação, fator de correção. Então, encontramos que a população ela é finita. Podemos calcular agora a precisão do inventário, utilizando a fórmula aí das unidades sucessivas para 2 estágios, que deu igual a 0,19. Erro padrão segue igual a amostragem aleatória simples, então apenas a raiz da variância da média. Valor de T, tabelado para um nível de confiança e o grau de liberdade, que é N-1. Erro de amostragem da mesma forma, então igual erro padrão da média, multiplicado pelo valor de T para encontrar o erro de amostragem absoluto. Se a gente dividir o erro de amostragem absoluto pela média das unidades e multiplicar por 100, a gente encontra o erro de amostragem relativo. Então, atendeu perfeitamente à precisão requerida, que é de 10%, como já explicado no vídeo 1. Então, aqui estimativa de produção por parcela, por hectare e os intervalos de confiança.
Aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção de um detalhe. Lembra no vídeo 2 que eu comentei que a média verdadeira da população, que é igual a 11,99, conforme explicado lá no vídeo 1. Então, essa é a média paramétrica da população. Lá na amostragem aleatória, essa média paramétrica ficou fora do intervalo de confiança. Nesse caso, a nossa média paramétrica, aqui na amostragem sistemática, a nossa média paramétrica já ficou dentro do intervalo de confiança. Então, provavelmente porque a amostragem sistemática garantiu uma distribuição uniforme na área, pegando aí melhor essa variabilidade existente na população. Além disso, a gente vê o quê? Que com a mesma intensidade de amostragem lá da amostragem casual simples, a gente consegue reduzir consideravelmente o erro de amostragem. Então, se eu tivesse pegado essas mesmas unidades de amostras utilizadas na amostragem sistemática e desenvolvido os cálculos considerando a amostragem casual simples, eu iria chegar que as 48 parcelas, ou as 40 parcelas amostradas, seria insuficiente, ainda precisaria amostrar mais 8 parcelas, com erro de amostragem maior do que 10%. Então a gente está mostrando aqui que o erro de amostragem ele é influenciado aí pelo processo de amostragem utilizado. Então a gente utilizar variável, quer dizer, um processo de amostragem mais adequado para uma floresta vai contribuir consideravelmente para a redução desse erro de amostragem, consequentemente do esforço amostral para atender uma precisão requerida. Aqui um outro exemplo, pessoal, só da amostragem sistemática em faixas. Então vamos dizer que a minha população aqui ela cabe 40 faixas. Dessas 40, vamos dizer que eu decidi amostrar, cheguei à conclusão lá que 5 faixas seria suficiente. Então o intervalo K entre faixas vai ser igual a 8. Então eu pego aqui o volume de cada uma dessas faixas. Então, somatório destes volumes aqui de unidades, eu chego ao volume da faixa. Então, calculando aqui, chegamos a uma média por hectare aqui de 296. Lá no vídeo 1 eu explico que a média paramétrica por hectare é de 299. Então a estimativa gerada aqui, a média paramétrica, está dentro do intervalo de confiança. A mesma coisa aqui para a floresta considerando a razão da estimativa, considerando que a floresta tivesse faixas de tamanhos desiguais. Então, desenvolvendo os cálculos aqui, a gente chegaria a um baixo erro de amostragem aqui de 4%. Lembrando que a variância da média utiliza as diferenças, aquele método da razão da estimativa. Então, vai envolver, não coloquei a fórmula aqui, mas já expliquei ela em um dos slides anteriores, onde a gente faz essa análise aqui de diferença de parcela por parcela e também a diferença aqui das unidades de área entre as unidades de áreas sucessivas. Então, pessoal, fica como exemplo aqui de exercícios
como com gabaritos, que vocês podem treinar para obter as respostas certas. Além disso, temos os livros aí que também têm exemplos resolvidos. Então, a gente termina aqui nesse vídeo falando sobre amostragem sistemática. E no próximo vídeo a gente já fala sobre amostragem estratificada. Então, só para finalizar aqui, a gente viu que a amostragem sistemática em relação à amostragem aleatória simples já apresentou aqui uma grande vantagem no sentido de reduzir o nosso erro de amostragem. Então, a situação inicial do nosso exemplo, que a amostragem aleatória simples é indicada para a população homogênea, a gente viu que a nossa população hipotética aqui não é homogênea, então já era esperado esse melhor desempenho da amostragem sistemática. Então, a amostragem sistemática, como na maioria das vezes, ela traz ganho nessas estimativas. Beleza? Próximo vídeo, amostragem estratificada, e até o próximo vídeo.